Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo que o Corinthians conversa com parceiros para tentar contratar no mercado da bola, parceiros que podem fechar, inclusive os parceiros atuais do Corinthians. Aliás, nós vamos falar também nesse blend de informações que o Corinthians pode ter a omoplata mais cara do Brasil. Vou te contar os valores do novo patrocinador corintiano. Vamos também falar nesse blend de informações os contratos do Corinthians que terminam, de atletas que terminam nesta temporada e no início do ano que vem. E, claro, a escalação do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos falar muito do Coringão e começar, claro, né, pelos contratos do Corinthians. Hoje o Globo Esporte soltou uma matéria fazendo um raio-x dos contratos do Corinthians, tá? É uma matéria grande, depois vocês acompanham lá, uma bela matéria do meu amigo Iago Rudá. E você vai perceber aqui nessa matéria que o Corinthians tem alguns contratos, né, que já terminam no fim desta temporada. Aliás, dos 33 jogadores que iniciam, né, essa temporada com a camisa do Corinthians, quase 2/3, né, ou seja, 58%, possui vínculos com duração de pelo menos 2 anos, tá? São 14 os nomes que têm contrato até o final de 2026. 14 jogadores com contrato até o final de 2026. Apenas os atacantes Thales Magno, tá, e Giovani estão com situação indefinida. Então, só para você ter uma ideia, os contratos mais curtos do Corinthians. Thales Magno, empréstimo até junho desse ano, tá? Até junho de 2025. O Giovani até 31 de julho de 2025. Eu não entendo, eu acho que foi um mal que o Ramon fez em afastar o Giovani, porque o moleque tá ganhando uma folga e recebendo do Corinthians, ganhando uma folga de quase um ano, né? Porque se ele ficar até o término aí do seu contrato, até o fim, né, de julho desse ano, tá? Então, Thales Magno e Giovani são os jogadores que têm contratos mais curtos com o Corinthians. Thales Magno em junho desse ano, dia 30, e 31 de julho, o Giovani. Depois vem os contratos que terminam no final desse ano. E aí você vai aí julgando se você acha que o Corinthians deve comprar, renovar com cada um deles, tá? Thales Magno, aliás, se for para comprar 13 milhões e meio de dólares, o Corinthians tentando um novo empréstimo e por enquanto nada ainda definido. O Giovani, enfim, você já sabe. Matheus Bidu, final de contrato nesse ano, tá? Você renovaria com ele? Gustavo Henrique, final de contrato esse ano, você renovaria com ele? O Michael, né, o empréstimo termina no final desse ano, você compraria o Michael? O Romero, final de contrato esse ano, você renovaria com o Romero? E tem mais 2 contratos curtos, né, também no Corinthians, que são os casos do Igor Coronado, que, né, o contrato dele, né, termina no dia 14, né, de fevereiro, que já no início aí de 2026, tá? Do outro ano, tá, gente? 14 de fevereiro de 26, tá? Já falei os contratos terminando nesse ano, agora um pouquinho para frente só, né? Terminou 2025, em fevereiro de 26, o Coronado já fica sem contrato. E o Memphis, que termina o seu contrato na metade de 2026, até junho de 2026. Aí depois vem um monte de jogadores aí com contrato, né, até o final de 2026, caso do Cadu, do Hugo, né, contrato, né, André Ramalho, João Pedro Choca, André Carrilho e o Héctor Hernandes, tá? Então só um pente fino desses contratos aí, boa matéria do GE, queria passar para vocês. O que vocês acham aí, né? Renovaria com quem? Mandaria embora? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Ó, a escalação do Corinthians, como eu adiantei para vocês hoje no almoço com a Fiel, o Corinthians deve ir com um time reserva mesclado, mas com mais reservas do que tudo, e com o Hugo de titular até para ganhar ritmo de jogo. Ainda a gente não tem, né, a confirmação se é isso mesmo, mas é o que deve acontecer, tá? Hugo Souza no gol, aí depois na lateral direita Léo Maná, você vem com João Pedro Choque e Félix Torres fazendo a zaga, na esquerda o lateral esquerdo Hugo, tá? Ou até o Palácios mesmo, começando uma partida. No meio campo pode ser José Martínez de primeiro volante, o Rian na esquerda e o Charles na direita, tá? O Alex Santana também pode ser uma pedida aí. E lá na frente o Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno, talvez o Pedro Raul. Se tiver um pouco de coerência, né, a comissão técnica começa com o Héctor Hernandes, porque se o Pedro Raul ficou fora do banco
da partida contra o São Paulo e o Hector ficou no banco, quer dizer que o Hector hoje é mais importante para a comissão. Então, tem que ser o Hector, né? Nesta quarta-feira, jogo contra a Ponte Preta, 19h45, no estádio Moisés Lucarelli, quinta rodada do Campeonato Paulista. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa escalação. Falando de din-din, porque o Corinthians precisa de grana, meu amigo, tá? A omoplata do Corinthians, vendida com a Viva, né? A Viva Timão, não vou falar o nome aqui para não, né? Às vezes tem problema aí em relação a engajamento, enfim, alcance. Então, olha só, a omoplata do Corinthians, que está com Viva Timão, ela vai render ao Corinthians 27 milhões de reais por ano, tá? É um valor muito bom para uma omoplata, tá? Para as omoplatas, até porque, se eu não me engano, né, a omoplata que paga melhor é o banco, né? Acho que é RB, o banco que está aqui na omoplata do Flamengo, que paga ao Flamengo 25 milhões de reais por ano. Né? O Corinthians fechando, né, com a Viva Timão por 27, passaria a ter a omoplata mais cara do Brasil, tá? Bom negócio pro Corinthians, né? Ter mais um patrocinador, o Corinthians que perdeu 4 patrocinadores, né, na camisa, né, com espaço em branco, e agora vai recuperando aos poucos e fazendo aí um bom contrato, como fez agora com a Viva Timão, tá? Eu já vou engatilhar, porque tem a ver até com o que eu vou falar agora em relação a reforços, mas deixa o like aí, só para garantir o like. Olha só, o Corinthians vive um problema de dívidas, né? O Corinthians vive um problema financeiro. O Corinthians, por isso, não contratou ninguém nessa janela de transferência, porque não tem grana. Eu trouxe a informação ontem para vocês que o Ramon Dias pediu 3 jogadores, até 4, na verdade, se fosse possível. Houve o não, porque não há grana. Né? E hoje uma atualização, até uma fonte que viu a minha matéria, leu minha matéria, viu os vídeos que eu gravei, me disse o seguinte: Samir, tá certinho o que você falou, só que existe uma chance de contratar, que nós estamos tentando, que é com novos parceiros e até com os parceiros atuais. Então a jogada do Corinthians é chegar na Viva Timão aí, né, que não é esse o nome exatamente do parceiro, mas só para você entender, já houve até uma conversa com eles, tá? Para tentar uma grana extra em relação a reforços e se eles estariam interessados a investir também em reforços. Tem a grana, claro, da patrocinadora Master e de todos os contratos que o Corinthians fechar, o Corinthians vai tentar um acordo, um plus aí para, né, conseguir contratar jogadores no mercado da bola, inclusive uma empresa de fora, né, que o Corinthians negocia e tenta fechar também, né, para a camisa, com a ideia de contratar novos reforços, tá? É bom a gente lembrar uma coisa, nem o Pogba está descartado. É claro que o Pogba não vai esperar o Corinthians para definir o seu futuro, mas uma fonte me garantiu hoje que, apesar da dívida do Corinthians e apesar dos problemas financeiros, se o Corinthians conseguir um novo parceiro, volta aí para cima do Paul Pogba, né, volante que está desempregado desde que rescindiu o contrato com a Juventus da Itália. Outra coisa que a gente precisa destacar é que essa fonte me disse também que o Corinthians hoje tem uma dívida, tá? Que aumentou a dívida do Corinthians na gestão do Augusto em cerca de 460 milhões de reais, tá? Em um ano de mandato do Augusto, a dívida aumentou em 460 milhões de reais. E o Augusto tirou o pé do freio nessa janela de transferências, porque até o final de fevereiro vão ser votadas as contas do Augusto, tá? Elas podem ser aprovadas ou reprovadas, dependendo do voto. Então, o Augusto, que está sendo acusado já pelo CORE, né, que abriu um processo de impeachment, né, por conta aí de gestão temerária, né, por conta aí da gestão podendo estar sendo prejudicial ao clube financeiramente, o Augusto deu uma segurada, né, colocou o pé no freio até as contas serem aprovadas. Então, depois da votação das contas aprovadas, o Corinthians deve dar uma acelerada a mais no mercado, mas o Augusto colocou o pé no freio em relação a isso, né, por conta de processos de impeachment e também de ter contas aprovadas ou não, tá? Porque já existe uma dívida grande e o Corinthians não pode ficar gastando mais, então ele deu uma segurada, mas o desejo realmente é contratar e depois talvez isso venha a acontecer. E se chegar novos parceiros e fechar e eles quiserem investir em reforços, aí sim o Corinthians já fecha antes mesmo da votação, da aprovação das contas, tá certo? Bem esclarecedor aí para você. Deixa o seu like, inscreva-se no canal,
ative as notificações.